Olá, meus amigos, quanta paz, hein? Muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 6 de agosto de 2021, sexta-feira, estamos nós aqui reunidos. Aqui em Manaus são exatamente 20 horas e 15 minutos e estamos nós aqui, gravando os estudos para colocar aí no nosso canal e podermos, porque realmente nós fazemos isso com muita alegria, podermos compartilhar com vocês essa obra belíssima de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, Libertação. E hoje nós vamos iniciar um novo capítulo, capítulo 15, Finalmente o Socorro. Vamos envolver o nosso querido amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa querida Aramita irá fazer o comentário do nosso último capítulo, tá? Amigo Jesus, esse grupo de amigos aqui reunidos para estudarmos esses teus ensinamentos, só podemos te agradecer por tudo que tu nos dá de ensinamento. E como tu disseste, que onde tivesse 2 ou mais reunidos em teu nome tu lá estarias. Aqui te sentimos, Mestre, a tua presença e te rogamos nesse momento a intuição necessária para internalizarmos esses ensinamentos que hoje obteremos. E fica conosco, Mestre, nos permitindo iniciarmos essa obra de libertação. Que assim seja. Muito bem, vamos então recapitular o nosso capítulo 14 com a nossa irmã Aramita. No nosso último estudo foi efetivado o socorro ao filho de Leôncio, que ele solicitou a Gúbio, e onde ele conversou com o enfermeiro Felício, que é irmão de Eloy, e que ele disse que ele podia casar com a Avelina, que é a viúva de Leôncio, que ele podia casar com ela, gastar todo o dinheiro, mas que ele não precisava envenenar e matar a criança aos poucos. E ele conversa com ele, né, e fala para ele que ele vai levar isso pela vida fora se ele violar as leis de Deus. E ele recebe a promessa do Felício de que ia cuidar do menino, não ia mais maltratar. E no final o Eloy diz para ele que o Eloy põe fluidos na sua visão para ele o ver. Acordado, né? Acordado. Ele voltou desse processo de emancipação. O Eloy foi devolver lá o corpo, né? E o Gúbio disse, vai lá, devolva o corpo. E o Eloy deu a pitadinha brasileira dele, né? Brasileiro de espírito da terceira ordem, né? Aplicou um passezinho na criatura, a criatura acordou meio assustada, o quê? Mas aí ele poderia cair. Ah, não, foi só um sonho que nada. Eloy aplicou um passezinho e ele momentaneamente enxergou o próprio irmão, porque Eloy é irmão dele, né? Né, Aramita? Essa hora foi maravilhoso. Conta aí, Aramita. Enxergou o Eloy aplicou o passe na visão do irmão, que nesse momento viu a ele e o André Luiz, e o Eloy diz para ele que se ele assassinar o menino, ele mesmo vinha para puni-lo. Aí ele dá um grito e eles vão embora. E o André Luiz, muito espirituoso, disse assim: nesse instante, acreditei com sinceridade que a promessa de Felício seria cumprida integralmente. Já pensou, gente, um susto desse? Você tá aprontando que só vem um parente teu do mundo espiritual e diz que é isso, menino? Para de coisa, né? Você fica aí pianinho rapidinho, né? Vamos lá, então. Então, aqui nós temos hoje bastante vozes masculinas, mas como a tia iniciou fazendo o Saldanha, eu vou dar continuidade fazendo ao Saldanha. Mas nós teremos aqui o nosso irmão Augusto fazendo a voz do nosso irmão Gúbio. Teremos aqui a ajuda do nosso querido Wesley e também do nosso irmão Murilo. Vamos lá? Entusiasmado com a atuação do nosso instrutor,
Saldanha entregou-se a gestos de humildade quase ingênua, e tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Então vamos lá recordar a história rapidamente. Saldanha era pai de quem? De Ângelo. Jorge. Lembra do Jorge, aquele que estava já no manicômio, que ele começou numa penitenciária porque foi condenado, depois foi para essa casa de recuperação. Lembra que a mãe de Jorge acabou não aguentando e veio a desencarnar com a prisão de Jorge, e a esposa também não aguentou e acabou cometendo o suicídio. Então olha aí a família do senhor Saldanha, bem doloroso, e o nosso querido Gúbio ajudou todo mundo. Lembrando que o nosso querido Gúbio foi para a casa da Margarida com o único intuito de realmente ajudá-la. Mas, em verdade, nós sabemos que tudo isso que está acontecendo estava na programação do senhor Gúbio. Então, ele sabia, conhecia a história ali de cada um. Só esperou o momento exato para poder agir. Então, ele acabou ajudando o Saldanha de forma indireta, o Jorge, a esposa do Jorge, a mãe do Jorge, a filha do Jorge, o filho do juiz e o próprio juiz. E esse juiz é o pai da Margarida. Para pensar, gente, olha aí. É a Margarida lá, com 60 obsessores, um pouco mais de 60, fora os ovoides. Ele com todo carinho com a Margarida, mas fazendo todo esse trabalho. Então, esquece da tua dor e vai ver a dor do outro. E aí, não, temos agora 2 espíritos ali perversos junto com Margarida. Então, um eu consigo falar, o Saldanha dizendo, o outro não dou conta de falar, não. Quem era o Leôncio? Aí Leôncio, ouvindo a história de Saldanha, disse, eu também quero pedir. Eu também tenho um pedido, estou enrolado. O que é? Eu estou com um filho lá na terra, criança ainda, minha esposa ficou viúva, colocou o enfermeiro, porque o meu filho é doentinho, e o enfermeiro simplesmente está envenenando meu filho. Gúbio foi lá, ajudou. Graças a Deus, esse enfermeiro, ainda mais depois da chamada do irmão, ele vai ficar pianinho, não vai mais envenenar a criança. Então agora, finalmente, eles estão na casa da Margarida e vamos ver como que isso vai transcorrer. Exatamente, a gente falou bastante isso no estudo. O mal faz o mal, mas não pode fazer o bem. Ele fez todo o mal que tu possas imaginar pro Felício. Ele aparecia em sonho, ele fazia medo. Felício nem tchum. Então o que precisava era alguém tocar o coração de Felício. Então isso o Leôncio não sabia fazer. Ele não sabia fazer com que o Felício deixasse de fazer o mal. Ele só sabia fazer o mal. Então ele precisava de quem? De um espírito nobre para tocar o coração do Felício. Ele vai falar isso aqui na frente. Esses espíritos, ele vai explicar. Esses espíritos, eles são escravizados. Ele vai dizer, ele vai contar a história. Eu tentei reagir, mas eu não consegui. Aqui ao decorrer do estudo, ele vai te contar por que ele está lá. Por que eles estão lá. O que faz com que esses espíritos se submetam a Gregório. Gregório é um espírito muito perverso. Gente, isso tem aqui na Terra. Quando você se predispõe a fazer o mal, quando você faz o mal, você se alia com o mal. Não tem como. E depois que entra, é bem complicado sair. A gente vê isso para tudo, na política. Você começa a se aliar com o mal dentro da política, começa a fazer os cambalachos, os desvios. Tenta sair. Então, entusiasmado, diz André Luiz, com a atuação do nosso instrutor, Saldanha entregou-se a gestos de humildade, né? Quase ingênua. Imagina a gratidão dele para Gúbio. Que Gúbio pedisse, ele dizia, sim, senhor, né? A gente não fica assim? E tanto ele quanto Leôncio passaram a cooperar ativamente conosco nos preparativos em benefício da solução que buscávamos. Qual era a solução? Ajudar a Margarida. Ambos solicitaram continuidade do mesmo quadro ambiente. Para não acordarmos, ou seja, esse acordar aí também é de permitir, né, contra nós, desavisadamente, ou seja, de forma imprudente, a fúria das entidades ignorantes que se mantinham em posição contrária à nossa. Olha aí, fúria
das entidades ignorantes. Então, eles estavam fazendo de conta que estavam fazendo o mesmo serviço contra a Margarida. Lembra que tinham, gente, mais de 60, um pouco mais de 60, fora os ovoides, fora os que estavam com o juiz, que a gente até falou que é uma casa bem agitada, né? Poderiam organizar-se em legião ameaçadora e estragar-nos os melhores projetos. Conheciam processos de auxílio iguais àquele em que funcionávamos e permaneciam informados quanto ao potencial da zona inimiga, do centro da qual poderiam surgir, de imediato, centenas de adversários em massa contra aquela instituição doméstica menos preparada a resistir um cerco de semelhantes jaez, que seria tipo, né? Gente, para pensar. Então, diz assim, não é só essa turma que está aqui, não. Se nós realmente aqui mostrarmos que o nosso papel é fazer o bem à Margarida, eles acionam aí centenas de espíritos perversos e vêm aqui bombardear essa casa. Ou seja, vai pôr todo mundo doido dentro da casa. Meus irmãos, a gente para pensar, quando a gente estuda a obra Libertação, essas obras de André Luiz, nós espíritas que estudamos isso aqui, quando estamos no dia a dia, nessas situações às vezes complexas, nós não lembramos da ação dos espíritos. E nós caímos feito um pato. Ouvindo-lhes os pareceres, atentei para a situação de Gaspar. Lembra que Gaspar... Aqui, se você voltar aqui no meu, é na página 188. Ele vai mostrar o Gaspar. Ele diz assim, olha. É indispensável, porém, todo o cuidado com o Gaspar, que não se acha em condições de aderir. Então, o Gaspar é aquele que está aqui, fixado ali. Parece assim que ele está naquela monoideia. Ele parece assim uma máquina ali, hipnotizado. Mecânico mesmo. E ele diz, olha, não adianta ir com o Gaspar não, porque Gaspar não vai entender nada. É. Ele é perigoso também. Ele vai denunciar tudo. Vamos lá. Ouvindo-lhe os pareceres, atentei para a situação de Gaspar, sem dissimular minha justificada estranheza. O hipnotizador, de presença desagradabilíssima, pelos fluidos menos simpáticos que emitia, continuava ausente de nossas conversações. O próprio olhar, quase vítreo, incapaz de fixar-nos, dava ideia de paralisia da alma, de petrificação do pensamento. Não podendo sofrear a curiosidade por mais tempo, indaguei a Gúbio, porque sabe, uma das características de André Luiz é a curiosidade. Indaguei de Gúbio quanto ao que lhe ocorria. O que significava aquela máscara psicológica do magnetizador das sombras? Jazia surdo, quase cego, plenamente insensível. Respondia às mais longas e importantes perguntas por meio de monossílabos. É, não, tá, sim. De modo vago. E demonstrava insistência irredutível no setor de flagelação à vítima. Ele estava lá realmente maltratando. O orientador agora, liberto de cuidados, esclareceu prestimoso. André, há obsessores marcadamente endurecidos, de coração que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam pervertidas e ingratas ao bem e utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal que elegeram por sementeira na vida. Gaspar encontra-se nessa situação. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo,
à maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa, obcecante. Parece assim algo complexo, mas ele deu aqui várias palavras-chave. Volta aqui, vamos lá. A pergunta de André é por que esse rapaz ficou com essa forma mecânica, quase como se ele tivesse morto, fazendo sem pensar. Ele disse o olhar vítreo. Ele, quando se fazia perguntas longas, ele respondia com monossílabas. Então ele disse assim, por que ele está desse jeito? Por que Gaspar está... E detalhe, eles estão ali conversando, é como se ele não estivesse ali, porque Gaspar está fixo no que ele está fazendo, destruindo Margarida. E ele não manifesta nenhuma emoção, nenhum sentimento. André, vem comigo, gente. Esse é de existem obsessores marcadamente endurecidos de coração. Então, o Gaspar é perverso. Ninguém inseriu nele a perversidade. Ele se tornou perverso. Ele é perverso. Existem obsessores marcadamente endurecidos de coração, que se petrificam. Não, ninguém o petrificou, ele se petrificou. Aqui na Terra também é assim, tá? Que se petrificam quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes. Então, ele é mau, ele é perverso e ele se petrifica mais ainda quando está sob a ação de um espírito mais perverso que ele. Ou seja, queijo de goiabada, né? Romeu e Julieta, Guaranabaré com pão e manteiga. Isso é bem o nosso lado baré aqui, tá? Ou seja, é a ligação perfeita, é a junção perfeita. É como se fosse assim, por exemplo, aqui na Terra você encontra grupos. Vamos dizer que você é uma pessoa que gosta de beber, mas quando você se junta com aquele grupo, você bebe muito mais. Tem aquela pessoa que é um pouco agressiva, mas quando se une com aquele grupo, se torna mais agressivo ainda, capaz até de matar. Entende? Então, em verdade, o mal está dentro. Quando procura um outro, apenas fortalece mais ainda e intensifica o que está dentro dele. Potencializa, essa é a palavra. Olha lá, continua aqui o nosso Gúbio. Por isso que ele diz, quando sob a influência de perseguidores ainda mais fortes e mais perversos que eles mesmos. Por exemplo, tem mulheres que são muito atiradas, né? Mulheres assim, muito promíscuas às vezes, mas assim, elas são pouco, né? Promíscuas, né? E sobre uma influência espiritual, depois de tomar umas bebidinhas, né? Sobe na mesa e dá um show. Se atira para cima de todo mundo. Por quê? O trem está dentro dela. Se junta com outros, aquilo toma uma proporção muito maior. Daqui a pouco está rasgando o sutiã. Isso para tudo, gente. Eu dei um exemplo assim, simples, para que a gente possa compreender. Inteligências temíveis das trevas. Agora ele vai dizer com quem que ele se liga. Inteligências temíveis das trevas absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades, absorvem. Ainda há pouco nós estávamos estudando a ação dos espíritos, que é perispírito a perispírito. É só você pegar no nosso canal o estudo de hoje, 6 de agosto de 2021, Obras Póstumas. O nosso Allan Kardec está lá nas suas anotações do livro Obras Póstumas. Absorvem certos centros perispiríticos de determinadas entidades que se revelam. Elas se mostram pervertidas e ingratas
ao bem. Ingratos. O que é ingratidão, gente? Ingratas ao bem. Coisa mais linda isso. E utilizam-nas, essas forças, utilizam-nas como instrumentalidade na extensão do mal. Olha aqui a palavra, que elegeram por sementeira da vida. Então ninguém é mal obrigado a ser mal. Nós elegemos ser. E uma vez havendo essa combinação, essa ligação e essa ação desses espíritos perversos, potencializa muito mais. Da mesma forma para o bem. Só uma faíscazinha, como diz, só um grãozinho de mostarda. A espiritualidade pega isso daí e potencializa. Nós aqui, gente, sexta-feira, quase 9 horas da noite, a gente aqui estudando, gravando. E nós não somos senhores do bem, nós temos só essa faíscazinha. E a espiritualidade aproveita para potencializar. Gaspar, que é o hipnotizador, encontra-se nessa situação. Ele foi um que elegeu por sementeira da vida o mal. Hipnotizado por senhores da desordem, anestesiado pelos raios entorpecentes, ele perdeu transitoriamente, tá, gente? Um dia ele vai voltar. Porque o nosso futuro é a perfeição, relativa, mas a perfeição. Perdeu transitoriamente a capacidade de ver, ouvir e sentir com elevação. Ele continua sentindo, mas não mais com elevação. Demora-se em aflitivo pesadelo, a maneira do homem comum, dentro do qual a dilaceração de Margarida se lhe torna a ideia fixa e obcecante. Como ele diz, a maneira do homem comum. Nessa monoideia. Quantas pessoas estão aí nesse ato de monoideia, né? Fixa, parou na vida. E aí ele pergunta, né, André Luiz? Mas não poderá reintegrar-se na posse dos sentidos naturais? Inquiriu André sob forte impressão. Perfeitamente. O magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Tal operação, contudo, exige momento adequado. Há necessidade, no feito, de recursos regeneradores intensivos, suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Olha que interessante, hein, gente? Ele diz, a pergunta dele é se ele não poderia reintegrar-se na posse dos sentidos naturais, né? Que seria dele, porque ele está sob uma ação obsessiva. Perfeitamente, o magnetismo é uma força universal que assume a direção que lhe ditarmos. Nós agindo sob. Passes contrários à ação paralisante restituí-lo-ão à normalidade. Passes contrário à ação que paralisam. Então, isso poderia acontecer? Poderia. Mas, porém, entretanto, todavia, tal operação, contudo, exige um momento adequado. E não será esse, André. Lembra que ele está em pesadelo, esse espírito, né? Há necessidade, não existe necessidade nesse feito, de recursos regeneradores intensivos,
suscetíveis de serem encontrados junto a serviços de grupo, em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Como diz André, eu sozinho não dou conta disso não. Isso aí me lembrou as sessões mediúnicas de desobsessão. Geralmente as pessoas pensam que é para o encarnado a sessão, e não é. Não é para ajudar o encarnado, é para ajudar o desencarnado que precisa do médium. Ele está tão impregnado nessa matéria que ele precisa de um outro que ele sente melhor e a ajuda pode vir melhor. Nas sessões de desobsessão. Talvez ele esteja falando disso. Um grupo de desobsessão. Sim. Quando a gente fala no grupo de desobsessão, Aramita, aí se estende tanto porque ajuda os desencarnados, é quase o trabalho que o Gubi está fazendo aqui, é uma galera. Porque ali ajuda o desencarnado e todos os encarnados do grupo mediúnico. Mas eu entendi o que você falou. Vamos ver mais lá para frente. Ele está muito carregado. Eles há necessidade no feito de recursos regeneradores intensivos suscetíveis de serem encontrados junto a serviço de grupo. Então, sozinho eu não dou conta. Vamos ver que grupo é esse. Em que a colaboração de muitos se entrosa a favor de um só, quando necessário. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Aramita levantou aqui uma hipótese. Nesse instante, Saldanha abeirou-se de nós e pediu instruções sem rebuços. Disse a Gúbio com reverência: meu benfeitor, compreendo que demonstrar de pronto a nova situação seria atrair sobre nosso esforço terrível reação de quantos passarão a vigiar-nos desapiedadamente. Com franqueza, vejo-me num campo novo e desconheço o caminho por onde recomeçar. O interpelado anuiu com bondade. Sim, Saldanha, permaneces bem inspirado. Estamos fracos para batalhar em conjunto. É indispensável que Margarida alcance melhoras positivas antes de tudo. Aguardemos a noite. Espero situar o caso em algum núcleo de amor fraternal. Até lá, convém guardarmos o ambiente doméstico sem alterações, mesmo porque Gaspar é outro doente, exigindo especial atenção. Traz o veículo perispirítico enfermiço e viciado, reclamando caridoso concurso. Você vê aí como o perispírito, ele é o veículo de tudo. Mal não havia terminado a observação e Gabriel entrou no aposento e abeirou-se da esposa, desalentada e abatida. Gabriel é o esposo da Margarida. Gúbio, agora senhor da situação, aproximou-se do rapaz, sem alarde, e colocou sobre a fronte dele, do Gabriel, a destra paternal, colocou a mão, dominando-lhe no cérebro as zonas diretas da inspiração, dando curso naturalmente a forças magnéticas suscetíveis de inclinar o problema de assistência à solução favorável. Isso aqui é o que nós vamos chamar de a intuição. E ele vai atuar direto aonde? No cérebro. É interessante que ainda há pouco nós estávamos estudando no livro Obras Póstumas e ele falava justamente nisso. Lembra? Da ação do fenômeno realmente da incorporação e da ação apenas da intuição, né? Que seria aí o que chamam também de telepatia, seja lá o que for. Não é telepatia, nesse caso aqui, que não deixa de ser também. É uma ação do espírito sobre o pensamento. Nós vamos chamar isso de intuição, né? E ele atua direto no cérebro. Olha só que interessante. Porque ele poderia dizer, ele atuava no corpo perispiritual. Não, atuou direto. Reparei que o esposo de Margarida, sob a influência renovadora, passou a contemplar a companheira enternecidamente. Tomou-lhe as mãos com sincera ternura e falou espontâneo. Margarida, dói-me ver-te assim, sob desânimo tão profundo. Pequena pausa pesou sobre ambos. Contudo, ao cabo de alguns momentos,
tornou o marido de olhos iluminados por indefinível esperança. Houve. Uma ideia súbita me brotou no pensamento. Desde muitos dias estamos atropelados por remédios violentos e medidas drásticas que não te socorreram com a eficiência precisa. Consentes em que eu peça, em nosso favor, o concurso de algum amigo interessado em espiritismo cristão? Olha que legal, gente. Tocada por aquela onda de abençoado carinho que fluía imperceptivelmente de Gúbio, por intermédio de Gabriel, a doente abriu os olhos, cheios de interesse novo, como quem encontrara inesperada senda, senda salvadora, e concordou feliz. Estou pronta. Aceitarei qualquer recurso que consideres por tua vez justo e digno. O esposo, num transporte de esperança, saiu precipitadamente, acompanhado de Gúbio, que nos recomendou a permanência ao lado de Saldanha, em preparativo de serviço para a noite próxima. Na intimidade do ex-perseguidor, não perdi tempo. André Luiz, né? Gúbio não está, agora eu vou perguntar tudo, né? Nosso querido André Luiz é ótimo. Então, aqui o nosso querido Wesley, eu evangelizei o Wesley, quantos anos, Wesley? 12 anos, meu filho? 9, 10 anos, né? 12 anos. 12 aninhos. E a Mita foi com uns 15. Mita, éramos todos jovens. Peguei ele na adolescência. Pegou na adolescência, foi. Coisinha linda. Ele não me deu trabalho, não. Ele te deu trabalho? Não, ele era um menino bonzinho, era. O Miro educou direitinho. Inteligente. Foi muito firme. Foi necessário. Vamos lá. Na intimidade do ex-perseguidor, que era Saldanha, não perdi tempo. Internara-me em atividade absolutamente nova para mim e desejava ampliar conhecimentos e recursos. Considerei que um trabalhador incompleto em minha posição precisa estudar sempre. E aproximando-se do verdugo transformado em amigo, interroguei. Saldanha, como explicar tamanho temor de nosso lado perante os companheiros retardados? Ele fixou em mim um olhar espantado e observou. Então, primeiro entenda a pergunta do André Luiz. Como explicar tamanho temor de nosso lado? Mas assim, por que Gúbio não resolve logo isso? Por que a gente está tanto cheio de dedos? Já libera logo a Margarida e pronto, né? Essa é a pergunta. Por que tanto temor do nosso lado perante os companheiros retardados? Retardado o que é? Aquele povo que está retardando o seu processo de evolução, né? Ele não está entendendo, não. Ele disse, poxa, chegava aqui, já resolvia logo isso. Afinal de contas, Gúbio tem tanto poder, né? Já resolveu tanto. Ele fixou em mim um olhar espantado e observou. Espantado porque, meu Deus, esse cara não sabe. Tu não tá sabendo. Tu não tá sabendo onde tu tá inserido, não? Ou seja, tu esqueceu lá da cidade estranha? Tu esqueceu o quão difícil foi chegar próximo de Gregório? Tá bem ali, ainda me vem com essa pergunta? Mas às vezes a gente também é meio tantando a cabeça, né? Vamos ouvir aí o nosso querido Saldanha. Já o nosso querido Saldanha, né? Meu caro, conheço suficientemente este capítulo. Se nos dispusermos a lutar abertamente, conservando conosco esta jovem senhora enferma em padrão físico de menor resistência, o malogro, os estragos em nossos objetivos de socorro a ela será questão de alguns minutos. Ela vai a óbito. Ela está muito fraca. E como ela está na mão desses espíritos perversos, basta assim, ó. Nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante em quase toda parte, contando com intérpretes que nos vigiam por todos os flancos, ou seja, por todos os lados. E não nos é fácil escapar.
Gente, nos círculos inferiores em que nos encontramos, a maldade é força dominante. Vale ressaltar que nós estamos na Terra. E que essa cidade estranha aqui, ó, é paralelo à Terra. Tia, você está querendo pôr medo? Não. Estou dizendo assim, ó, vigia tua cabecinha, viu? A maldade é força dominante. Para combater o mal e vencê-lo, André, urge possuir a prudência e a abnegação dos anjos. De outro modo, é perder o tempo e cair, sem defesa, em perigosas armadilhas das trevas. O novo aliado relanceou o olhar pelo quarto, a fim de certificar-se de que não vínhamos sendo ouvidos por adversários comuns, e prosseguiu o nosso Saldanha. Eu mesmo. Agora é a pergunta da nossa querida Narumi. Mas tia, por que eles estão aí? Por que eles não puderam ajudar os seus? Agora o Saldanha vai contar a própria história. Por que ele foi parar na cidade estranha justamente com Gregório? Eu mesmo, logo depois de minha vinda, tudo fiz por fugir ao mal, mas em vão. Velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Era o Pai Nosso, vamos dar exemplo, mas ele bem expressou aqui, articuladas pela boca, mas não fazia parte do coração. E o que eles faziam, os espíritos perversos? Sarcasmo cruel. KKK. Sabe esse KKKKK que a gente põe nas mensagens, né? Pensa isso de uma forma bem debochada. Por que debochada? Porque ele fala, mas ele não sente. Isso não faz parte dele. Então não pensa, gente, que a gente vai evoluir quando chegar no mundo espiritual. Não, esse processo de evolução é aqui e agora. Nós temos que estudar o livro Voltei. Esse tem que entrar na lista, Aramita, Carlinha e todo mundo. Do irmão Jacó. Articular, então, o tempo, velhas orações por mim aprendidas nos recessos do lar, que o tempo não consumiu de todo em meu espírito, articuladas então por minha boca, mereceram sarcasmo cruel dos inimigos do bem. Em verdade, pensamentos menos dignos me povoavam a cabeça, mas a vontade de melhorar-me era sincera em meu coração. Esforcei-me de alguma sorte, reagi quanto pude. Todavia, meu impulso para o bem legítimo era, no fundo, um sopro frágil à frente de um tufão. Ao contato dessa gente desencarnada, infeliz e vingativa, perdi o resto da compostura moral que procurava, em vão, sustentar. Se a alma, liberta do corpo de carne, não se encontra amparada em princípios robustos de virtude santificante, sentida e vivida, é quase impossível sair vitoriosa das ciladas escuras que nos armam. Tá vendo, gente? Então, esse processo de renovação, ele deve ser exercitado aqui. Porque se aqui a gente consegue enganar, no mundo espiritual não. Objetou então o nosso querido André. Entretanto, não será essa atitude mero reflexo da ignorância insustentável?
elucidou o obsessor já modificado. Então ele diz, não será essa atitude um mero reflexo da ignorância insustentável? Ou seja, mas essa atitude do senhor não é uma ignorância? Isso não é só um reflexo da sua ignorância? Na essência o senhor não é mau, por que o senhor ficou desse jeito, né? Preste atenção na resposta. Admito que sim. Elucidou o obsessor modificado, surpreendendo-me pela clareza de argumentação. Todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesmo, mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável. Ou seja, esse capitular é o acerto, o conserto. Então, olha só o que ele falou, que é profundo, é filosófico isso aqui. Porque o André justificou o quê? A ignorância, o não saber. Aí ele diz, todavia, não desconheces que a maior dificuldade não nasce da ignorância em si mesmo, ou seja, do não saber. Qual é a maior dificuldade? A dureza contrária à capitulação indispensável. A dureza em acertar. Porque, por isso é que os Espíritos nos dizem o quê? Vocês são espíritos rebeldes. A gente está recapitulando, a gente está passando pelas provas e a gente teima em continuar fazendo errado. Mas de nossa dureza contrária à capitulação indispensável, ao acerto, ao conserto indispensável. A sabedoria golpeia a insciência. O que é a insciência? Então, a sabedoria golpeia, que uma vez que você é sábio, deixou de ser insciência. Você passa a ter conhecimento da ciência. Esse in aí é de negação. A sabedoria golpeia a insciência. A bondade, uma vez realizada, ela humilha a perversidade. Olha como ele fez aqui um trocadilho. O amor verdadeiro sitia, rodeia, cerca o ódio num círculo de ferro. No entanto, André, aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, deliberadamente, 1000 armas de despeito, de calúnia, inveja, ciúme, mentira e discórdia, provocando perturbação e desânimo. Aqueles que são surpreendidos no campo da inferioridade manobram contra o bem, deliberadamente, 1000 armas de despeito, calúnia, inveja, ciúme, mentira, discórdia, provocando perturbação e desânimo em qualquer atividade do bem. Assinalando-lhe a palavra tão fortemente esclarecida, cuja desenvoltura e acerto me assombravam, ponderei. Teu próprio caso é um exemplo vivo. Espanta-me o cabedal de teus comentários inteligentes. De nenhum modo poderias ser um ignorante. Ah, sim, André. Inteligência não me falta. Leitura, idem. Estou positivamente informado com relação aos deveres de ordem geral que me competem. Faltava-me, André, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem, no meio de tantos males. Imagina um esfomeado a ouvir discursos,
Acreditas que as palavras lhes satisfaçam as exigências do estômago? Isso foi precisamente o que me ocorreu. Quem foi que saciou a fome do nosso Saldanha? Gúbio. As palavras eu tenho. Eu sei falar muito bem, mas eu não conseguia sentir isso. Eu precisava de alguém para me mostrar. Foi Gúbio. Está vendo por que o Jesus, o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, se fez carne? Para mostrar. Faltava-me, contudo, a companhia de alguém que conseguisse mostrar-me a eficiência e a segurança do bem no meio de tantos males. Imagina um esfomeado a ouvir discursos. Isso foi precisamente o que me ocorreu, André. Preocupado com a esposa e a nora, desencarnadas em terrível desequilíbrio, atormentado pelo filho louco e pela neta em perigo, não havia espaço mental em minha cabeça para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. O que ele estava dizendo? A cabeça dele tão atropelada, tão atormentada, se chegasse alguém para dizer: olá, meu irmão, perdoa, não adianta você ficar fazendo isso, procure a luz, vá para a luz, vá para a luz. Isso ia resolver? Não. A cabeça dele não tinha espaço para isso. Foi necessário ele ver, para ele sentir e mudar. É por isso que a gente diz: o exemplo arrasta, a fala só esclarece. Em minha cabeça, para simplesmente louvar teorias salvadoras. O benfeitor Gúbio, no entanto, demonstrou-me que o bem é mais poderoso que o mal. Isto para mim bastou a saciedade, plena satisfação. Nas dúvidas, o esclarecimento benéfico traduz verdadeira caridade. Cenas do próximo capítulo. Quantas lições, hein, gente? Quantas lições. Vou envolver aqui o nosso querido amigo Wesley para fazer a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, obrigado por mais este dia. Obrigado por mais este estudo que nos traz a nossa realidade. Quantos de nós não passamos por essas situações? Quantos de nós vivenciamos ou podemos estar vivenciando situações parecidas com estas? E aqui o Senhor nos traz uma obra que pode trazer conforto, tranquilidade e um caminho certo para também seguir. Obrigado a todos que aqui estão presentes. Obrigado à espiritualidade amiga que também se faz presente, por inspirar a cada um aqui a trazer o seu melhor para o estudo e para a gravação. Fique conosco hoje e sempre, que assim seja.